A gente começa essa história vendo um senhor com cabelos brancos caído no chão, com o rosto todo sujo de sangue. Próximo dele, parado em pé, tem um garoto de cabelos azuis olhando fixamente para ele. O garoto é neto do senhor que está caído no chão e nós vemos que na verdade o senhor foi cortado ao meio. E esse foi o fim de seu avô. Olhando de volta para o garoto, ele não parece triste. Ele até mesmo admite que não importa quanto ele tente, ele não consegue nem chorar. As lágrimas não vão sair e ele não sente a tristeza que seria esperado de uma situação como essa. Apesar do fato de que seu avô, que agora está no chão em duas partes, era o único membro vivo da sua família. Olhando seu avô ali no chão e a sua casa pegando fogo, a única coisa que passa pela cabeça dele é quão quebrado alguém tem que estar para não sentir nada num momento como esse. Então nós vemos no flashback algumas lembranças do seu passado. Nós vemos um garoto de cabelo azul super feliz chamando seu avô para mostrar a erva de conexão espiritual que ele tinha encontrado. O avô fica feliz por ele ter voltado e parabeniza ele pelo seu achado. O garoto diz que foi até as partes orientais como o avô dele tinha indicado e foi lá que ele encontrou. O avô diz que aquela é uma erva de bom tamanho e que eles devem receber pelo menos 5 niang por ela. O garoto também diz que encontrou uma toca de raposa cheia de filhotes, mas sem a raposa lá para cuidar deles. O avô do garoto parece um pouco preocupado e pergunta para o garoto se ele eliminou os filhotes. O garoto responde que não e pergunta por que ele faria isso. E diz que se a mãe raposa chegasse lá e não encontrasse os filhotes, ele ia ficar de coração quebrado. O vô dele acena concordando e pede para que ele deixe essas coisas de lado para eles poderem jantar. Mas antes mesmo dele colocar o cesto no chão, o vô dele se vira e faz uma pergunta. Ele pergunta se o garoto Jeong pode prometer uma coisa para ele. O garoto, cheio de curiosidade, pergunta o que seria. O avô do garoto diz então que ele não deve revelar para ninguém a verdadeira natureza escondida dentro de si. A cena de repente muda completamente, e nós vemos o jovem de cabelo azul com um sorriso no rosto e um olhar demoníaco. Muito rapidamente ele se abaixa para pegar uma pequena foice que tem no chão à sua frente. Agindo ferozmente, de forma quase animalesca, ele avança com tudo para a pessoa que está à sua frente. Enquanto ele pensa consigo mesmo, desculpe vovô, eu não vou conseguir cumprir aquela promessa. O cenário então muda e nós temos uma vista aérea do condado de Zhongyang. E o que chama atenção são suas ruas movimentadas. Chegando mais perto, nós vemos que o movimento é comum, os trabalhadores e cidadãos fazendo seus afazeres diários. Nós vemos os passos de um homem caminhando ao lado de uma carroça. Dentro da carroça nós vemos que tem alguns homens presos atrás de barras de ferro. E eles definitivamente não são nem um pouco os queridos da cidade. Por onde eles passam, as pessoas estão gritando e xingando eles de criminosos inúteis. Rapidamente eles viram a atração principal da rua com uma multidão de pessoas gritando e xingando eles. Mas no meio de todo esse caos, uma pessoa chama atenção mais do que todas as outras. Essa pessoa está sendo escoltada separadamente com um protocolo de segurança rígido, chamando atenção e despertando a curiosidade de várias pessoas que vêm. As pessoas se questionam porque essa pessoa tem uma carruagem só para si. Então nós vemos que na verdade a pessoa sendo transportada é o nosso amigo de cabelos azuis. Ele não parece nada bem e ele está com as mãos algemadas mesmo preso atrás de grades. Então nós vemos um homem com chapéu de palha tomando casualmente seu chá. O homem de chapéu olha para o garoto de cabelo azul e pensa como ele é jovem, tão jovem quanto o seu jovem mestre. Dentro da sala que o homem de chapéu está olhando pela janela, um outro homem responde ele dizendo que ele não deve subestimar o garoto, e que provavelmente ele é o mais perigoso entre aqueles bandidos. O homem então se senta com um chapéu de palha e pede uma bebida para si mesmo. E diz que o homem de chapéu provavelmente não está com medo porque ele faz parte do Murim. Ele diz que o homem de chapéu ficaria impressionado ao saber quantas pessoas ele matou sozinho com apenas uma foice. O cara de chapéu então diz que ele é apenas mais um assassino. Mas o outro cara insiste dizendo que não é algo tão simples assim. Dando um pouco de assunto, o cara de amarelo pergunta pro de chapéu sobre o trabalho que ele pegou recentemente. O cara de chapéu então responde que ele vai precisar contratar alguém. Mais especificamente alguém jovem, e alguém que ninguém se importaria se morresse. Do lado de fora, alguém decide fazer justiça com as próprias mãos e atira uma grande pedra contra o garoto. A pedra acerta em cheio a lateral da cabeça do garoto e faz sangrar na hora. O homem que atirou a pedra grita dizendo que ele merece mais do que apenas o castigo divino. O cara de chapéu e o seu parceiro assistem da janela tudo isso enquanto as pessoas gritam ofendendo os prisioneiros. O garoto de cabelo azul apenas continua sem expressão enquanto as pessoas gritam xingando ele e o sangue escorre pelo seu rosto. No momento, o garoto de cabelo azul e o cara de chapéu trocam um olhar e um calafrio corre pela sua espinha. O cara de amarelo fica de boca aberta quando ele vê melhor o rosto do garoto. E ele diz que o garoto é muito bonito, tão bonito que poderia ser confundido com uma garota. O chapéu decide que já viu o suficiente, então ele se levanta. Ele diz para o cara de amarelo que não precisa mais da ajuda dele para encontrar alguém. Ele começa a descer as escadas em direção à saída, enquanto o homem de amarelo grita para ele dizendo que chamou ele para trabalhar e não para perder tempo.
o cara de chapéu apenas ignora ele e sai do lugar. Assim que ele sai na rua movimentada, o cara de chapéu de palha fixa os olhos no garoto de cabelo azul. Aparentemente, o garoto de cabelo azul é exatamente o tipo de pessoa que o chapéu de palha precisa. O garoto continua imóvel e sem nenhuma expressão no rosto coberto pelo seu próprio sangue, sem fazer a menor ideia de que ele foi escolhido para fazer parte de um plano horrível. Naquela mesma noite, no castelo interno no condado de Zongyang, no salão da Jade Dourada, nós vemos os soldados do castelo fazendo sua patrulha andando pelos corredores. Dentro de uma das celas está o garoto de cabelo azul, que está algemado em uma cela com 2 guardas na porta. Nós então vemos que ele está perdido em seus pensamentos. Ele está se lembrando de um encontro misterioso que ele teve com alguém inteligente. Nós vemos um homem com cicatrizes na cara pegando ele pelo pescoço e levantando no ar. Ele disse que não imaginava que seria apenas uma criança que estava seguindo ele. Ele segura o garoto no alto pelo pescoço como se não fosse nada. Nós vemos que o homem de cicatrizes foi o responsável pela morte do avô do garoto de cabelo azul, e que o garoto estava seguindo ele em busca da sua vingança. Mas antes mesmo dele chegar perto, ele foi capturado. Aquele cara era um monstro. A única coisa que passa na cabeça do Prota é como ele vai fazer para derrubar esse cara. Ele sabe que se ele enfrentar o cara de frente da mesma forma que ele fez antes, o resultado vai ser o mesmo. Ele fica frustrado por não saber como fazer para eliminar ele. Ele pensa que talvez se aprendesse artes marciais poderia enfrentá-lo, mas ele percebe que não vai ter tempo nem chance para isso. Ele olha pelas nuvens passando pela janela lá fora e fica se perguntando se você já deu like nesse vídeo e se inscreveu no canal. Ele acha que talvez consiga uma oportunidade, e fica se perguntando se realmente vai ter a chance de encontrar aquele cara de novo. Ele percebe um pouco de fumaça entrando na sala, e se pergunta se é um incêndio e fica um pouco nervoso. Mas ao sentir o cheiro, ele percebe que é algo que ele já conhece. Quando trabalhava com seu avô, ele cultivou e colheu e conheceu vários tipos de ervas. E ele reconhece o cheiro de cauda de lagarto, pastinavia roxa e raiz de valeriana. Quando ele sente o cheiro de raiz de nascença, ele percebe que é um aroma sonífero. A fumaça domina a sala, intoxicando os guardas com aroma. O garoto também sente os efeitos no seu corpo já debilitado, e os seus olhos involuntariamente começam a se fechar. Então a porta da cela se abre e um homem entra. Então nós vemos que de pé, na frente do garoto azul ali, está o cara de chapéu de palha. O chapéu de palha estica as mãos na direção das correntes que estão nos pés do garoto, e elas começam a se tremer e se partem como se fosse mágica. Quando o chapéu de palha se abaixa e se prepara para pegar o garoto, ele sente que tem algo errado e percebe que o garoto está acordado quando não deveria estar. O garoto, com um olhar muito estranho e penetrante, fica correndo na direção da saída e empurrando o cara de chapéu. O garoto, sem entender o que está acontecendo, percebe que essa é a sua chance e corre em direção à saída. Conseguiu se manter acordado porque a combinação de ervas era mal feita e ele respirou pouco. Mas antes que ele consiga alcançar a saída, ele sente dores lanceantes nas suas costas, que deixam ele paralisado. Nós vemos que o homem acertou ele nos pontos de pressão dele e diz que ele não vai ser mais capaz de se mover. O garoto fica se perguntando como ele conseguiu alcançar ele tão rápido e se isso é arte marcial. O chapéu de palha lança o ataque que emite uma luz azul. O ataque acerta o garoto e faz ele voar contra a parede. O garoto fica se perguntando se talvez ele foi responsável pela morte do seu avô e agora está atrás dele também. Mas ele olha atentamente para o cara e percebe que não é o mesmo cara que ele estava procurando e teve caçando esse tempo todo. Tem uma certa semelhança, mas a cicatriz mostra que não é a mesma pessoa. Tem que ter um rosto coberto por um véu entra no local. Ele parece estar no comando e pergunta pro Chapéu de Palha se esse é o garoto que ele escolheu. Chapéu de Palha reforça que pediu pro jovem mestre esperar ele do lado de fora. O jovem mestre diz que nunca teve uma prisão antes e não queria perder essa oportunidade. E diz que é bem decepcionante porque não tem nada demais e apenas cheira mal. Ele pede para que o Chapéu de Palha levante o garoto e arrume uma cadeira para ele para que ele possa ver melhor seu rosto e conversar. Mas o cara apenas levanta o garoto pelos cabelos e encosta ele sentado na parede. O jovem mestre ri e começa a revelar o rosto lentamente, mostrando que eles são exatamente iguais. O garoto olha para o jovem mestre como se estivesse vendo um fantasma, completamente incrédulo. O jovem mestre diz que é algo do destino, alguém exatamente como ele aparecer no momento de necessidade. O garoto, sem entender nada, sentado entre os dois, fica apenas observando perplexo. O jovem mestre se senta e se acomoda e diz para o garoto com um sorriso que ouviu dizer que ele estava no corredor da morte, que ele seria arrastado e esquartejado em 2 dias. O garoto, que não tem muito a perder, responde apenas que sim. O jovem mestre então diz que a vida às vezes é tão injusta, que apesar dele ter nascido com o mesmo rosto, ele é um jovem mestre e o outro é um prisioneiro no corredor da morte. O garoto, completamente consciente da sua própria realidade, apenas permanece calado. O jovem mestre diz que vai dar uma chance única e muito rara para ele.
a chance de se tornar o terceiro jovem mestre da grande mansão da espada morre. Uma chance de substituir o próprio jovem mestre. O jovem prisioneiro parece não acreditar no que está ouvindo. O jovem mestre diz que não vai ser uma missão difícil. Diz que ele apenas vai ficar confinado na mansão, com comidas deliciosas, servas bonitas e uma cama confortável. Ele diz que ele vai ter a chance de desfrutar tudo que ele não teve até agora, e que assim que tudo acabar ele vai receber uma grande quantia de dinheiro para ele ser um homem livre em qualquer lugar que ele quiser. O prisioneiro, ainda surpreso, apenas fica quieto e deixa ele concluir. O jovem mestre estende a mão para ele com uma grande pílula e diz que se ele aceitar ele deve comer aquilo. O prisioneiro pergunta se é veneno. O jovem mestre responde que sim. Diz que não pode confiar tão facilmente no prisioneiro. E o chapéu de palha diz que se ele for bem sucedido, ele vai dar o antídoto. E pergunta para o jovem prisioneiro o que ele fará. O prisioneiro, em seus pensamentos, diz para o seu avô que recebeu uma segunda chance. Então se estica e come a grande pílula de veneno. Eles observam ele comer enquanto o jovem mestre ri satisfeito. O prisioneiro se sente feliz por ter recebido uma nova chance de se vingar. O jovem prisioneiro então se vira para o mestre e pergunta com esperança nos olhos se agora ele vai lhe dar a chance. O jovem mestre, feliz como se tivesse ganhado na loteria, responde dizendo que sim. Pede para que o chapéu de palha retire os selos do ponto de pressão e tire a algema das mãos dele. O chapéu de palha se aproxima do prisioneiro e com movimentos muito rápidos ele tira os selos e logo em seguida arranca a algema dele. O prisioneiro fica em pé e se alonga, sentindo os braços e sentindo o privilégio de estar solto novamente. Começa a andar no corredor em direção à saída. O homem de chapéu de palha diz para os dois que andem atrás dele com cautela. O jovem mestre se vira para o prisioneiro e pede para que ele ande à sua frente. Enquanto isso, o cara de chapéu de palha está olhando cautelosamente a rua para ver se tem alguém passando. Mas quando ele se vira para eles para avisar que está tudo limpo, vê o prisioneiro segurando o rosto do jovem mestre que está com uma expressão de surpresa. Então nós vemos que ele estava segurando o rosto dele porque ele acabou de torcer o pescoço do mestre. O chapéu de palha fica completamente em choque enquanto ele vê o prisioneiro soltando o corpo do mestre sem vida no chão. O jovem de cabelo azul com um sorriso no rosto pergunta para o cara de chapéu o que ele vai fazer agora que esse infortúnio aconteceu. E ele então diz que agora o falso está morto. Embaixo do céu noturno, o caos reina num lugar que um dia foi pacífico. Nós então vemos uma recordação de antes de o garoto ser preso e ser carregado para a prisão. Nós vemos o garoto de cabelo azul dizimando várias pessoas e se divertindo fazendo isso. Ele eliminou todos que no seu delírio ele achou que podia ter alguma ligação com a morte do seu avô. E ele disse que a única coisa que sentiu enquanto fazia isso era prazer. Isso me faz lembrar do avô dele falando para ele nunca revelar para ninguém a natureza que ele escondia dentro de si. Elimina outra pessoa e joga sua cabeça rolando. Ele para por um momento para olhar para sua mãe ensanguentada. Ele fica pensando qual expressão ele deveria fazer enquanto ele tira todas aquelas vidas. Então ele percebe que ele esteve sorrindo o tempo todo. E era sobre isso que seu avô estava falando aquele dia. Enquanto ele caminha em direção a outra pessoa que está no chão, está se questionando se a sua verdadeira natureza é maligna. Ele resolve deixar seus pensamentos filosóficos para depois e atacar o cara que está no chão. Mas antes que ele consiga fazer isso, ele toma um chute muito forte nas costelas que lança ele longe. Tesia é trazida pelo homem de azul com uma cicatriz no rosto. O garoto de cabelo azul é lançado violentamente contra a parede e cai no chão de joelhos tossindo. Aproveitando a situação, o cara que estava no chão e ia ser atacado pelo garoto sai correndo. O homem de cicatriz sorri dizendo que está impressionado por ele ter sobrevivido ao ataque dele. Então ele põe a mão na sua espada pronto para sacá-la. Assim que ele tira a espada da bainha, em um instante ele aparece na frente do garoto. Ele pega ele pelo pescoço, suspendendo ele no ar. O garoto fica sem entender como ele conseguiu cortar a distância tão rápido. Ele fica se perguntando se ele é mesmo humano. Com o garoto ainda no ar, o homem diz que estava curioso para saber quem estava seguindo ele. Ele disse que não esperava que fosse apenas um garoto sem treino nenhum. E foi nesse momento no passado que o garoto percebeu que esse cara foi quem matou o avô dele. Mas antes mesmo que o garoto possa dizer alguma coisa, ele é atravessado pela espada do homem de cicatriz. O garoto nem mesmo consegue reagir. Depois de atacar o garoto, ainda segurando ele no ar, ele diz que acha impressionante uma criança ter conseguido sobreviver ao ataque supremo dele mesmo sem saber nada de artes marciais. O cara de cicatriz decide então que é melhor eliminar ele ali na hora. E mais uma vez atravessa sua espada no garoto. Ele diz que o garoto não devia andar por aí eliminando as pessoas assim, e que isso acabou encurtando o tempo de vida dele. Ele devia ter tentado viver uma vida quieta. A única coisa que passa na mente do garoto é como ele foi derrotado tão facilmente depois de ter encontrado pela primeira vez o assassino do seu avô. Ele se pergunta se é assim que ele vai morrer. Através dessa lembrança, vemos que enquanto ele estava preso, ele estava pensando que por que ia ser morto sem ter cumprido sua vingança, se ele tivesse qualquer outra chance, ele não deixaria passar. Então nós voltamos para o presente. O garoto de cabelo azul acabou de matar o jovem mestre, pergunta para o homem de chapéu de palha o que ele vai fazer agora.
Min corre pra cima dele e pega ele pelo pescoço. Ele diz que ele é um maluco desgraçado e pergunta como ele se atreveu a fazer algo assim. E pergunta se ele tá querendo mesmo ser eliminado. Com um sorriso no rosto, o jovem diz que é o oposto. Ele diz que o dever do sósia é substituir o verdadeiro e arriscar a própria vida no lugar dele. Se ele tivesse obedecido eles, ele com certeza acabaria morto. O garoto age como se tivesse tudo sob controle. O homem pergunta pra ele se ele simplesmente não pensou que ele poderia só matá-lo. O garoto responde que se ele fosse fazer isso, já teria feito, e que provavelmente ele também não tinha nenhum afeto pelo jovem mestre. O homem diz que o garoto está falando besteiras e com muita facilidade pega ele e atira ele contra o chão. Segurando o garoto contra o chão, ele puxa sua adaga e diz que vai eliminar ele ali mesmo. O garoto com um sorriso no rosto e um olhar confiante pergunta se isso tudo mesmo é necessário. E o homem pergunta por que não seria. O garoto diz que ele tomou o veneno que foi dado para ele. Ele não pode viver sem o antídoto. Isso significa que ele não tem outra escolha a não ser obedecer o cara. O guarda imobiliza o garoto de cabelos azuis com uma mão e usa a outra mão para pegar uma adaga. Ele tá pronto para eliminar o garoto, mas o garoto, que parece muito calmo, faz uma proposta para ele. Ele diz que agora o guarda tem o poder de ter o jovem mestre em suas mãos, leal como um cão. O guarda pergunta se ele está sugerindo que ele traia o jovem mestre e o use como uma marionete. O jovem apenas sorri, sinalizando que o guarda entendeu corretamente. Ele fica pensativo e por um momento parece que vai aceitar. Mas então ele repentinamente puxa sua adaga e desfere um golpe. O som da lâmina ecoa pelo castelo e nós vemos que o guarda cravou sua adaga no chão a alguns centímetros do rosto do garoto de cabelo azul, cortando até mesmo uma mecha do seu cabelo. Ele puxa a adaga do chão e guarda em sua bainha com uma expressão severa no rosto, e diz que de agora em diante, ele é Mok Jeong-won, o jovem terceiro mestre da mansão da espada da casa Mok. O guarda se levanta e o jovem fica ali no chão por um momento com um sorriso no rosto contemplando sua vitória, sabendo que agora está mais perto de descobrir o mistério sobre a morte do seu avô e concluir sua vingança. Então a cena muda e nós vemos a mansão da espada Mok. Enquanto eles trocam de roupa em um dos quartos da mansão, o guarda explica para o novo príncipe impostor que ele não vai encontrar ninguém na mansão da espada Mok por um bom tempo. O garoto sorri enquanto põe as roupas do antigo príncipe e diz que isso não é tão diferente de ser um sósia. O guarda diz que o jovem não está em posição de falar essas coisas porque ele escolheu ser uma marionete ao invés de um substituto. E relembra ele que se ele for descoberto não vai receber o antídoto. O novo príncipe apenas assente. O guarda diz que se ele desobedecer ou tentar alguma coisa vai ganhar o ticket só de ida para o cemitério. O garoto apenas concorda com uma expressão confiante no rosto. O guarda então diz que ele é um grande esquisito e joga uma pílula neutralizadora para o garoto de cabelos azuis. Diz que se o garoto não tomar uma dessa a cada 24 horas, o veneno vai se espalhar pelo corpo dele. E diz que ele deve manter isso em mente. Assim que o sol começa a nascer, sinalizando o início de uma nova jornada, nós vemos o garoto comendo o antídoto neutralizador. Nesse momento ele está se sentindo o cara mais sortudo do mundo. Depois de ter sofrido tudo o que sofreu, ele recebeu uma segunda chance na vida. Ele diz que acha que talvez esteja recebendo algum tipo de ajuda celestial do seu avô, para que ele não acabe morrendo tão cedo. Em pensamento, ele diz para seu avô não se preocupar, que ele não pretende morrer até que ele consiga sua vingança. Ele acha que o homem de cicatriz já deve achar que ele está morto, já que a essa altura o corpo do príncipe já foi encontrado e eles devem achar que é o prisioneiro que estava lá. Ele percebe que agora também tem a oportunidade de treinar artes marciais, já que a casa Mok tem uma grande tradição nisso e grandes mestres. Então, com o início de um plano se formando em sua cabeça, ele decide que definitivamente vai treinar artes marciais e aprender o que puder, e depois ele vai caçar e eliminar o desgraçado que acabou com seu avô. Só de pensar que agora ele tem um caminho concreto para completar a sua vingança, o seu rosto se ilumina com um sorriso e ele se sente cheio de esperança. É um típico dia pacífico na mansão, e o garoto de cabelo azul está comendo casualmente em uma das salas, mas ele não consegue afastar a sensação de estranheza por ter guardas na sua porta. O homem do lado de fora é o guarda Guan Chen, e ele é discípulo direto do guarda Khan. Pelo olhar no seu rosto e o seu pé batendo no chão, a gente percebe que ele está bastante ansioso por estar ali. Ele fica se perguntando o que o seu mestre viu de tão especial nesse garoto que nem mesmo sabe artes marciais. E uma memória do momento recente do guarda, nós vemos um momento em que seu mestre estava contando para ele o que aconteceu com o príncipe, e diz para ele que foi aquele garoto quem eliminou o príncipe verdadeiro. O discípulo do guarda tem uma surpresa tão grande que acaba falando alto demais, o que faz seu mestre chamar a atenção dele e ordenar que ele fique quieto. O guarda Khan diz que agora não importam mais os planos antigos, e diz que o papel do seu discípulo não muda nada com novos acontecimentos. Foi nesse momento que o guarda Khan pediu para o seu discípulo que vigiasse o garoto e não deixasse ele sair dali, e diz que nesse meio tempo vai tentar conceber um novo plano. Mas antes de sair, o guarda Khan fala para o seu discípulo que o garoto vai ser descartado e eles vão se aliar a outra pessoa. O discípulo do guarda Khan diz que já que eles deram veneno para o garoto, dificilmente ele vai desobedecer eles.
Mas antes dele conseguir concluir o pensamento dele, o guarda-can interrompe ele e diz que ele está errado, que na verdade o garoto é do tipo que não obedece. Ele diz que o garoto, mesmo debilitado e no corredor da morte, foi esperto o suficiente para tomar a decisão rápida de matar o príncipe e tomar o seu lugar, o que claramente é um indício de alguém que vai causar problemas para ele a primeira oportunidade que aparecer. O guarda-can conclui que se aliar ao garoto é como se voluntariamente enfiasse a cabeça dentro da boca de um leão. Então, com esse assustador aviso, o guarda-can sai deixando seu discípulo sozinho para cuidar do garoto. Então, perdido em seus pensamentos e batendo ansiosamente a cabeça na porta, o discípulo pondera dizendo que não pode ir contra as ordens de seu mestre. Dentro da cabine, enquanto come, o garoto está pensando como o guarda-can não contou para ele porque eles precisavam de um sósia anteriormente. Apenas colocou um vigia e partiu, deixando ele ali sem respostas. Apesar de estar pouco tempo ali, ele sente que já começou a entender a atmosfera daquele lugar. E ele percebeu que não havia nenhum perigo pairando sobre o príncipe que fizesse ele precisar de um sósia. Ele pensa que na verdade aquele lugar ali é bastante seguro, o que quer dizer que eles tinham outro motivo para ter um sósia. Ele se pergunta se o guarda-can pretende deixar ele sem informações mesmo precisando da ajuda dele. O garoto de cabelo azul, que tem inteligência afiada, percebe que a única resposta possível é que o guarda pretende trocar de lado. Enquanto o garoto parece satisfeito por ter percebido os planos do guarda, do lado de fora, o homem que foi posto para vigiar a porta está cochilando de pé por estar muito cansado e há muito tempo ali. De repente, o garoto abre as duas portas de uma vez. Faz o guarda acordar de uma vez só em choque, quase tendo um infarte. Mas ele rapidamente se recupera e vira para o garoto perguntando se ele precisa ir ao banheiro ou alguma coisa assim. Mas o garoto diz que não, diz que só queria um pouco de ar fresco e diz que tem uma pergunta para o guarda. Ele pergunta para o guarda se ele estaria disposto a sair e fazer uma caminhada com ele. No entanto, o discípulo do guarda não parece gostar muito dessa ideia. Então ele manda que o garoto cale a boca e entre no quarto, a não ser que ele queira arrumar problemas. O garoto, sem parecer se importar, então pergunta se o nome do guarda é Go-chan. E já com o guarda segurando ele pela camisa, ele diz pro guarda que eles não vão ter problema se os dois guardarem segredo. O guarda empurra ele com força contra as portas e diz que o garoto parece estar esquecendo qual que é o seu lugar. E ele não vai conseguir nada de bom irritando o guarda. Então ele ordena mais uma vez que o garoto entre. O garoto olha pro guarda de forma desinteressada e diz que ele parece bem mais fraco do que o guarda-can. O guarda fica um pouco confuso sem entender porque o garoto falou aquilo. Então o garoto põe a mão no ombro do guarda e com um movimento rápido atira ele no chão. Exatamente como o guarda-can fez com ele anteriormente. Enquanto o guarda está no chão, o garoto acerta rapidamente alguns pontos chaves no seu corpo, também copiando a técnica que o guarda-can usou contra ele anteriormente. O guarda no chão, completamente surpreso com o que acabou de acontecer, começa a suar frio quando percebe que está sem o controle do seu próprio corpo. O garoto conseguiu usar a técnica de selar os pontos de pressão no corpo dele. O guarda se pergunta se o garoto estava escondendo o fato de que ele sabia artes marciais. O falso príncipe fica um pouco confuso pelo guarda ainda estar conseguindo se movimentar um pouco. E ele pergunta se ele fez algo errado, já que ele só copiou a técnica que ele viu mais cedo. Ele diz isso tentando acertar mais pontos de pressão nas costas do guarda. O guarda não consegue acreditar no que ele está ouvindo, que o garoto conseguiu copiar essa técnica complexa depois de vê-la uma vez só. Então ele chega à terrível conclusão de que o seu mestre Khan estava certo, e que esse cara é muito perigoso. Ele se vira para o garoto tentando se levantar e pergunta para ele se por acaso ele esqueceu que ele está envenenado. Ele não acredita que o garoto possa ter esquecido de algo tão importante, e que ele vai para a vala se não neutralizar o veneno regularmente. Ele diz que esse veneno faz a pessoa ter um fim horrível e doloroso, e ele pergunta se mesmo assim o garoto não vai soltar ele. O garoto, ignorando completamente o que o guarda está falando, segura ele pelas bochechas e faz ele abrir a boca como uma mãe tentando dar remédio para uma criança. Então o garoto morde a ponta do seu próprio dedo e deixa seu sangue cair na boca do guarda, agradecendo ele por ter lembrado do veneno e envenenando ele também com esse gesto. O guarda entra em desespero e começa a tossir e rolar no chão completamente abalado. O guarda em desespero tenta usar uma técnica de circular sua energia interior para expelir o veneno. Enquanto o guarda rola no chão, o garoto diz que desde pequeno experimentou com seu avô vários tipos de ervas venenosas. Eles fizeram isso por tantos anos que em um certo ponto seu sangue começou a adquirir propriedades venenosas. Ele acerta o guarda que está no chão com um forte chute. Ele diz que consegue saber quais tipos de ervas foram utilizadas apenas pelo sabor ou pelo cheiro. E diz que a maioria dos venenos não funciona nele mesmo. Então ele revela para o guarda de que ele não precisa de um antídoto. Ele fala que se lembrou que disse que faria uma pergunta ao guarda. E pede para que o guarda conte sobre a mansão da espada Mok. O garoto diz para o guarda que ele é o único que pode neutralizar o veneno do próprio sangue. E que ele tem certeza que o guarda vai ser muito útil para ele.
O guarda, completamente desesperado, só consegue pensar que esse garoto é um verdadeiro demônio. Nós então vemos o exterior do salão principal da mansão. Dentro de seu quarto, o mestre da mansão, Mock Ingram, está deitado. Ele parece estar com algum tipo de doença grave. O médico que está do lado da sua cama cuidando dele diz que usou todo o seu conhecimento, experiência e todas as ervas que ele tinha à disposição, mas mesmo assim não conseguiu descobrir a causa da doença dele. Ele se lamenta dizendo que o mestre da mansão deveria ter escolhido um sucessor de antemão. A mansão da Espada Oak possui 4 herdeiros, e o mestre da mansão não nomeou nenhum deles como sucessor antes de adoecer. Graças a isso, o estado da mansão da Casa Mock é o que pode ser considerado de calmaria antes da tempestade. Caso o mestre da mansão morra, os irmãos derramarão sangue tentando obter a posição dele. A mãe do primeiro filho do mestre é extremamente protetora, e ele não tem ideia do que ela seria capaz de fazer para garantir que seu filho fosse o sucessor. De repente, alguém entra na sala dando um leve susto no médico. Então nós vemos a Lady Seok, que é a primeira mulher do mestre. Ela entra perguntando como ele está. O médico parece um pouco hesitante em responder a pergunta dela, então ela se irrita e repete mais uma vez a pergunta. O médico diz que sente muito, que o conhecimento dele não foi bastante e ele não conseguiu encontrar uma cura. Ele diz que tudo isso é muito estranho. A mulher põe a mão no rosto, parecendo triste, e diz que é exatamente como ela esperava. Todos que analisaram dizem que é uma doença misteriosa que não pode ser explicada. E ela diz que não parece haver outra explicação além de artes xamânicas. O médico fica chocado ao vê-la falando aquilo. Diz que xamanismo não é nada mais que uma superstição absurda. E pergunta para ela como ela pode recorrer a tais coisas. Ela se vira para ele e pergunta se ela deveria ficar esperando o marido dela morrer então. O médico, gaguejando, diz que não é isso que ele quer dizer. E a mulher responde que não quer ouvir mais nada dele. Ela diz que já chamou um xamã que é especializado em doenças não identificadas e que o médico já pode ir embora. O médico até tenta falar alguma coisa para intervir, mas é acompanhado para fora pelos servos dela. Então ela diz que agora o xamã lidará com a doença do mestre. Ela parece bastante satisfeita com a sua decisão. Ela dá ordem para os seus servos que fechem todo o local e que não deixem ninguém entrar, nem mesmo uma alma. De volta ao guarda que acabou de contar isso tudo para o garoto parece bastante interessado no que ouviu e diz que entendeu tudo. Ele diz para o guarda que eles devem sair dali agora. E o guarda pergunta para onde ele planeja ir. E ele fala para o guarda adivinhar só. Mas ele mesmo responde com um olhar confiante que vai ver o mestre da mansão. Enquanto eles caminham para fora, o garoto confirma com o guarda se suas suspeitas estão corretas. Erdakan e o verdadeiro príncipe apenas queriam usar ele como um sósia, para provocar uma briga com o irmão mais velho e fazer que eles matassem um ao outro. O guarda é pego de surpresa por um momento, mas ele admite que o garoto está correto. O garoto carrega em suas mãos um folheto que tem o desenho de um homem. Então vemos que esse é o irmão mais velho do verdadeiro príncipe, Yeong-ho Mock, de 20 anos. Ele tem uma marca de nascença na bochecha esquerda e é um frequentador assíduo da taverna, que gosta de beber e galantear mulheres. Ele é o menos capaz entre os irmãos, mas é o mais cruel e ganancioso. Já o seu segundo irmão, Yeon-pyong Mock, de 18 anos, é mais parecido com sua mãe e possui olhos afiados. Ele é inteligente e ardiloso. Quem sabe do que ele seria capaz para se tornar o Lorde da família. A ideia era chamar os dois para o mesmo lugar e usar o sósia para começar uma briga entre os irmãos. A ideia é que quando um irmão acabasse eliminando com o outro, o terceiro aproveitaria sua oportunidade para tomar o seu lugar. Dessa forma, independentemente de quem saísse vivo, nada excluiria o fato de que os dois irmãos tentaram matar um ao outro, o que os faria ser desqualificados para ser sucessores. Então o jovem príncipe apareceria perfeitamente bem e teria prioridade na sucessão. Mas as coisas mudaram quando o garoto de cabelo azul resolveu eliminar o príncipe e tomar seu lugar. O guarda não consegue entender qual o motivo do garoto querer encontrar o mestre da mansão. Ele diz que como a vida ou a morte do mestre afetam diretamente a sua vida, ele quer ir vê-lo. O homem então avisa o garoto que se o guarda descobrir que ele saiu do quarto vai ficar furioso. O garoto então responde que é melhor que esse seja o segredinho deles. O guarda, com uma expressão de puro medo no rosto, sabe que tem que aceitar porque não tem muito o que fazer. Do lado de fora, na escadaria, nós vemos a primeira mulher do mestre graciosamente esperando por alguém na escada. Olhando mais de perto, fica claro que esse é o xamã que ela estava mencionando. Ele é um conhecido xamã chamado Mayoshin. A mulher diz que ouviu falar que ele é um verdadeiro fazedor de milagres, então ela resolveu confiar nele dessa vez. Ele agradece e diz que quanto mais o tempo passar, pior o mestre vai ficar. Ele diz que para tratar o mestre, todos têm que ficar a pelo menos 30 passos de distância da mansão principal. Caso contrário, isso vai trazer azar para o mestre. A mulher responde que já tinha se preparado e aplicado as medidas. E ela diz que o único ali presente é o guarda que protege a entrada. O xamã, com uma expressão séria no rosto, olha para a mulher e diz que ela também precisa sair dali.
Enquanto ela passa por ele em direção à saída, ela pergunta para ele se ele não se esqueceu do pedido dela, e ele responde dizendo que claro que não. Nesse momento a gente descobre qual é a verdadeira missão do xamã: roubar o manual secreto e o selo do mestre da mansão. Como um incentivo, a mulher diz que se ele encontrar, ela vai dar mais 300 moedas de prata para ele imediatamente. O xamã segue seu caminho e a mulher ordena que todos que restaram ali saiam e só voltem quando ela ordenar. A mulher também caminha para fora, se perguntando quão estranho é usar o xamanismo para isso. Enquanto ela sai, ao longe ela vê alguém, o que parece deixar ela um pouco nervosa. Esse garoto é Yo-Chun Mok, o quarto filho do mestre, que é um homem extremamente trabalhador e dedicado. Mas aos olhos da mulher ele é apenas filho de uma gueixa desprezível. Ela então pensa que ela até conseguiria suportar que seu filho não fosse o escolhido, mas ela também jamais aceitaria que fosse alguém de sangue inferior como esse garoto. Enquanto ela desvia seu caminho, mais uma vez algo inesperado chama sua atenção. Mas dessa vez é o garoto de cabelo azul que anda confiantemente na direção oposta dela. A visão do quarto filho do mestre treinando também chama a atenção do nosso garoto de cabelos azuis. O guarda então explica que esse garoto é o quarto filho do mestre e um de seus meus-irmãos. Aparentemente ele é extremamente focado em artes marciais, e mesmo sendo muito bom ele continua treinando arduamente. Ter uma aparência parecida com o mestre da mansão também garantiu para ele uma posição mais favorável. O garoto de cabelos azuis fica analisando o treino de seu meio-irmão, e pergunta para o guarda se esse é o método para aprender artes marciais. O guarda então explica que ele está usando uma técnica chamada passos do cavalo, que serve para aumentar a força dos seus membros inferiores. E ele diz que a base é uma das partes mais importantes de todas as artes marciais. O garoto assente e diz para o guarda que agora entendeu. Então ele pergunta para o guarda se ele aprender artes marciais ele vai ser capaz de matar o guarda Khan. O homem fica surpreso sem saber o que responder. Então o garoto pergunta para ele se ele está falando alguma língua que ele não entende, e repete sua pergunta. O homem, completamente tenso, fica suando frio sem saber o que responder. Ele fica se perguntando se o garoto já sabe que o plano do guarda Khan é abandonar e trair ele. O guarda sabia que o garoto era inteligente, mas não imaginava que fosse tão esperto assim. O homem, sentindo o nó da garganta, tenta se acalmar e responde para o seu jovem mestre que o treinamento interior pode ser considerado o mais básico das artes marciais. O garoto parece ter ficado curioso e pergunta então o que é treinamento interno. O guarda então, sem rodeios, responde que é um tipo de técnica de respiração interna. Em outras palavras, a técnica chamada Tugu Naksin é usada para purificar a energia natural internamente, o que faz concentrar o seu ki interno, deixando a pessoa que usa essa técnica ainda mais forte. No entanto, o guarda diz que dominar essa técnica de ki interno não é algo que pode ser feito tão facilmente. E diz que mesmo o garoto aprendendo artes marciais ia ser muito difícil que ele conseguisse derrotar um artista marcial de primeira classe como o guarda Khan, já que ele possui 30 anos a mais de domínio da energia interna do que o garoto, sem contar suas habilidades impressionantes. Então o garoto liga os pontos, percebendo que isso não é algo que pode ser feito em um período curto de tempo. E o guarda concorda, dizendo que sim. O guarda pensa que nem se o garoto tivesse a vida inteira para treinar, ele iria conseguir vencer o guarda Khan. Nós vemos então que o guarda estava mentindo sobre ele desenvolver o poder interno, já que algo tem que ser começado a desenvolver dos 5 aos 9 anos. Caso contrário, a energia impura se acumula. E não importa o que você faça, isso vai tornar impossível você conseguir reunir ki interior. Isso significa para o nosso garoto que ele nunca vai conseguir desenvolver essa habilidade. O guarda até mesmo fica um pouco feliz em pensar nisso. Então, repentinamente, o garoto se vira para o guarda com um olhar muito estranho em seu rosto. Ele põe os dedos embaixo das pálpebras do guarda, fazendo que ele abra um pouco mais os olhos. E com uma voz assustadoramente séria, ele diz que aqueles são olhos gananciosos. Isso faz o garoto ter vontade de arrancar eles fora. Então ele tira as mãos do rosto do guarda. E com um sorriso amigável no rosto, ele pergunta para o guarda se ele não quer ser o seu servo de confiança. O guarda, ainda em choque pelas coisas que o garoto falou sobre seus olhos, hesita por um momento. Mas depois de considerar sua situação, ele percebe que isso é o melhor que ele pode ter, e aceita o seu novo papel. O garoto fica ponderando o que ele deve fazer, já que matar o guarda Khan parece impossível, e parece muito improvável que ele vá conseguir trazer o guarda para o seu lado porque ele não confia nele. O guarda então alerta o jovem que é melhor eles se prepararem para ir embora. O garoto parece confuso e pergunta por que o guarda está com pressa. O guarda então revela que o quarto filho do mestre, que é o garoto que está treinando, odeia o verdadeiro príncipe. E o garoto de cabelo azul, sempre curioso, pergunta o porquê disso. O guarda então conta que há 2 anos atrás, o verdadeiro príncipe ofendeu a mãe do caçula chamando ela de vadia vulgar. E ele diz que naquela época ele foi espancado pelo caçula por isso. O jovem impostor parece se divertir com isso, dizendo que o caçula parece ter um bom senso de humor.
O guarda parece confuso com a reação do garoto. Ele pergunta para o guarda se o caçula manteve os ossos do outro intactos. Então, o silêncio de surpresa do guarda soa como uma confirmação. O guarda sugere que eles vão embora agora para não se meter em problemas, e o garoto de cabelo azul assente, enquanto o quarto filho do mestre continua treinando incansavelmente. Mais tarde, enquanto o sol se põe, dentro da mansão nós vemos que o xamã está preparando seu ritual. Há linhas vermelhas com moedas penduradas atravessando todo o quarto. Essas linhas estão amarradas aos pulsos e aos tornozelos do mestre da casa. O corpo do velho mestre parece bastante debilitado e pálido. Inicialmente, o xamã pensou que fossem sinais de vício, mas ele percebeu que com certeza existe uma energia assassina dominando o mestre. Ele disse que se o mestre fosse uma pessoa comum, com certeza essa energia já teria devorado ele por completo. Mas como o mestre é um forte artista marcial, ele conseguiu resistir bem melhor. Devido ao longo tempo que o mestre já permanece com a doença misteriosa, as chances de sobrevivência dele caíram para menos de 50%. O xamã então pensa consigo mesmo que só vai fazer o que foi contratado para fazer, e diz que não se importa se o mestre vive ou morre. Então ele se senta no chão preparando toda a sua parafernália mística. Ele molha um pincel na tinta vermelha e se prepara para escrever numa folha amarela. Enquanto ele escreve as palavras de poder no papel, ele as cita em voz alta. E assim que ele termina, ele lança o papel em direção ao corpo do mestre. Foi atraído exatamente para o ponto de acúmulo de energia ruim. Uma forte luz amarela começa a emitir do peito do mestre. O xamã então faz um sinal com as mãos. E o mesmo tipo estranho de luz amarela começa a surgir em suas mãos. Ele começa a citar palavras de poder de novo enquanto vai mudando a posição das mãos. O mestre então começa a reagir ao ritual gritando de dor. O xamã parece estar tendo dificuldades porque a energia que ele está lidando parece ser forte demais. Mas ele não desiste e continua utilizando poderosas palavras mágicas. De repente, os olhos do mestre ficam vermelhos e começam a brilhar. Nesse momento, a porta atrás do xamã se abre, fazendo com que ele se assuste e um calafrio corra por sua espinha. Ele fica preocupado pensando que é a mulher e diz que ele não pode interromper o ritual no meio. Enquanto isso, o corpo do mestre começa a emanar uma quantidade gigante de energia roxa. A energia faz com que o velho xamã se assuste e caia para trás. Assim que o xamã começa a se levantar, ele olha e vê o garoto e o guarda dentro da sala. O guarda parece surpreso e pergunta o que está acontecendo ali, e avista o mestre da mansão deitado na cama. O garoto entende pela situação que aquele ali é o mestre da mansão e junta as mãos em respeito, fazendo uma reverência, dizendo "Olá, pai". O guarda começa a caminhar na direção do jovem mestre enquanto passa pelos fios vermelhos, deixando o xamã completamente confuso sem entender o que está acontecendo. O garoto então para ao lado da cama daquele que seria o seu pai com um grande sorriso no rosto. O velho xamã perde a cabeça e grita a plenos pulmões para que eles saiam dali imediatamente. Ele diz que não se importa se o garoto é filho do mestre ou quem eles são. Eles têm que sair dali agora. Enquanto o guarda discute com o xamã, o garoto fica olhando seu pai e analisando as suas condições. O xamã diz que os esforços dele para controlar a doença misteriosa foram revertidos por causa de uma energia assassina, e que essa energia assassina vai estar piorando a condição do mestre. O guarda fica um pouco surpreso com esse papo todo de energia e pergunta para o velho se ele é um alquimista ou algo assim. O xamã apenas continua repetindo para que eles saiam e diz que se algo der errado, as consequências serão terríveis. Nesse momento, o mestre abre a boca, soltando um grunhido e se contorcendo. Então, de todos na sala se vira para o mestre e o seu corpo, com os olhos vermelhos e dominado por uma energia roxa, começa a flutuar no ar de forma incomum. Meu querido papai parece estar possuído por uma energia muito forte. Como será que eu vou poder tirar proveito disso? Se quiser saber, se inscreva no canal, deixe seu like e um comentário pedindo a parte 3.